Comida é mais do que aquilo que vai no prato, define parte da cultura de povos, muitas indústrias e também a questão política e de saúde. Nos últimos anos, a indústria vem observando uma mudança no comportamento dos consumidores. Estão mais interessados em saber de onde vem o alimento e também em ser mais saudáveis. Com isso, grandes marcas acabaram reformulando seus produtos e criando opções menos industrializadas. O Brasil hoje é o quarto país em consumo de alimentos naturais, segundo a Euromonitor. E a gente vê esse aumento do consumo por esse tipo de produto por alguns motivos. O primeiro é a questão de educação/conscientização. O segundo ponto é a questão econômica. O preço para produzir proteína animal, hoje em dia, o custo dessa produção é muito mais alto do que o de proteína vegetal. A ressignificação como um todo, ela vem acontecendo já há um tempo em N frentes, né? Então a gente vê isso na forma de trabalho, a gente vê isso na definição do que é beleza, a gente vê em N setores. E essa ressignificação vem de o quanto as pessoas entendem que o mundo está mudando e como elas podem atuar frente a isso. A gente vê também que o tipo de geração que vai para a loja hoje, quando a gente pensa em Millennium e geração Z, são consumidores que se preocupam com o impacto que esse consumo tem e de verdade em que eles podem fazer diferente para minimizar esse impacto. A própria saudabilidade, que antes a gente associava muito vou buscar alimentos menos calóricos, vou buscar tudo low, tira, zero. A gente vê que isso vai sofrer muito uma ressignificação para um universo de comida de qualidade, de alimentos de qualidade, ingredientes verdadeiros e naturais. Muito focado num universo de saber equilibrar, né? Então a saudabilidade como um equilíbrio e não necessariamente como a saudabilidade de antes. Comer, cozinhar e comprar são atos políticos, é o mercado que demanda. Se as empresas hoje têm uma programação de ano de pelo menos 2 produtos orgânicos a serem lançados no ano, se um cozinheiro que nunca prestou atenção na saúde dele começa a falar de orgânico, eu não acho que ele tomou a consciência. Acho que o mercado criou consciência. As pessoas falam, mas ainda hoje a opção vegetariana, vegana é mais cara. Infelizmente ainda é. O pastel de forno de espinafre com queijo de castanha e um outro de frango com catupiry. Como que um alimento que envolveu 2 animais, que animais comem, esses animais tomam antibiótico, eles têm manejo, eles vão para abate, eles são processados. Nisso tudo você tem a irrigação e o plantio de toda a comida desses animais, que eles comem basicamente grãos hoje em dia, né? Como que isso pode ser mais barato que castanha e espinafre? É porque tem uma série de subsídios, não só no Brasil, no mundo inteiro. Nos últimos tempos, aqueles rótulos cheios de nomes complicados estão sendo questionados pelos consumidores. De olho nisso, as marcas estão se esforçando para entrarem na onda do Clean Label, conceito que diz respeito a deixar claro na embalagem o que exatamente vai nos produtos, a fim de deixá-los menos processados. O que a gente mais vê crescendo nos países desenvolvidos é a noção do rótulo de ingredientes. Aqui ainda não é tão forte. Se a gente pega, por exemplo, dados da Europa, a gente vê que mais de 80% dos consumidores declaram que leem um rótulo antes de comprar. Aqui no Brasil, a gente ainda está começando esse movimento. Pessoas que estão preocupadas em comer mais coisas vegetais ou sem bicho, geralmente se importam mais em ler o rótulo. Ou quero crer que se importem. E a tendência dessas marcas é terem que limpar o rótulo, né? Por menos ingredientes, porque senão elas só vão estar vendendo um ultraprocessado sem bicho, que continua sendo ultraprocessado, né? E existe uma distância entre o que o consumidor entende e o que a indústria fala. Então nós, como varejo e indústria, a gente precisa começar a traduzir e educar o cliente para ajudá-lo nas escolhas. A gastronomia em vários níveis, ela pode ser arte, ela pode dar cultura, ela pode trazer informação, ela pode fomentar métodos mais sustentáveis de produção. Só que eu não consigo mais olhar para a gastronomia só no restaurante.
E paralelo a esse movimento das marcas, também podemos observar o crescente interesse das pessoas em alimentos e bebidas locais, o que impacta não somente a grande indústria, mas também o pequeno produtor e a cozinha dos restaurantes. É uma expressão cultural, né? Faz parte de uma identidade. Pensar que os brasileiros eles se reconhecem como, por exemplo, a gente sabe o que é farofa, a gente sabe o que é arroz e feijão, a gente sabe o que é o churrasco no final de semana. Faz parte da identidade cultural. E pode simbolizar uma nação, como pode simbolizar uma tribo também, né? Uma bandeira, sei lá, eu sou o cara do hambúrguer, e a tribo do hambúrguer, da carne. Eu sou vegano, eu não quero causar mais impacto para o meio ambiente quando eu escolho o que eu vou comer. Então, quero comer local, orgânico, vegetal, enfim. É um interesse, eu acho, cada vez maior de valorização da gastronomia local e, principalmente para as novas gerações, eles realmente são foodies, né? Então, assim, você vê que a geração Z está gastando mais em comida do que em vestiário, por exemplo, em roupas, né? em moda. Eu não acho que as pessoas têm que aprender a cozinhar ou pensar de não sei. Eu quero só que elas cozinhem, comprem e comam somente coisas que estão de acordo com a ética delas. Não temos que mudar o mundo, temos só que pedir para as pessoas: se você não comunga com aquele produto, não compre, não sirva, não coma. Os consumidores estão cada vez mais atentos a toda a cadeia relacionada à comida e exigindo mais comprometimento de todo o ecossistema. O consumo consciente já é algo que está presente na mesa dos restaurantes e também na estratégia das grandes marcas, e é algo que só tende a crescer.